Fala galera, beleza? Emanuel aqui de novo. E recentemente eu tava conversando com a galera lá do grupo do Telegram e eles estavam perguntando sobre como eu toco worship, sobre o que eu uso na hora que eu tô tocando. Falaram sobre timbre e sobre a tocada mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho de cada aqui, eu não vou me aprofundar, mostrando os pedais, detalhe por detalhe. Eu vou falar as ideias para que vocês possam pescar essas ideias e reproduzir no som de vocês. Beleza? Então vamos lá. Eu tô aqui com um compressor ligado, eu tenho usado bastante, e um drive que é bem pouquinho, cara. Assim, só pra dar um, ó, tá com drive. Esse drive, ele tá cortando um pouquinho de frequência e ele tá dando uma achatada no meu som. Eu gosto do som assim, ele fica um pouquinho mais suave. E para tocar, eu vou pegar aqui os acordes, vou fazer uma progressão aqui e vocês vão ver. Eu uso muito fazer isso aqui, a tônica, o Ré no caso aqui, a quinta e a terça. Aí a gente vai para um reverb. Um reverb com delay. Eu uso muito o captador do braço. Vocês podem ver que ele está aqui ligado no captador do braço e é uma coisa mais suave. Mas se eu quiser que a guitarra tenha um certo destaque, eu jogo para o captador da ponte. E isso funciona também na sexta corda, que aí, na verdade, na sexta corda eu faço só a tônica e a terça. Por exemplo, o sol aqui. E isso funciona, cara, para quase todas as músicas de worship que você for tocar, uma coisa mais levada assim, com uma ambiência, você vai conseguir usar muito bem. Voltando para a quinta corda, a gente consegue fazer só a tônica e a terça também. Ou ainda, eu uso isso aqui também. Que aí é só a quinta e a terça do acorde, podendo ser adicionado uma nona. Essas são as ideias que eu costumo utilizar. Aqui em pedais, realmente o reverb que eu uso não é um reverb que ele cubra o som da guitarra, sabe? Tipo, eu tô tocando aqui, eu ainda consigo ver a guitarra, ela não some e ela não vai embolar tanto. Porque que acontece? Quando você tá tocando, com a banda principalmente, e você bota muito reverb, a sua guitarra ela some no meio da mix. Você não quer que a guitarra suma por completo, você quer que ela faça ambiência, mas você quer que ela apareça, ela tenha lá o destaque que é necessário nas partes que forem necessárias. Então, busque sempre usar um mix um pouquinho mais baixo, vai dosando isso para ver o quanto a guitarra ela não some. A gente também tem reverbs que vão ter momentos que a gente vai precisar usar um reverb que cobre um pouco mais a guitarra. Por exemplo, esse aqui.
Ainda tem um pouquinho da minha guitarra aparecendo, mas é predominantemente reverb. Eu uso muito esse reverb para fazer, eu boto um drive um pouquinho mais forte para dar um destaque maior, jogo para a ponte e faço aqueles... Também gosto de utilizar slide. Esse slide, cara, em momentos que a música tá um pouquinho mais parada, assim, tá, sabe, uma ministração, alguma coisa assim, cara, de verdade, isso dá um clima muito bom na música e preenche muito bem. Então, esse meu slide aqui, pra ser bem sincero, eu nem comprei isso aqui, eu fiz esse negócio. Mas, cara, compra um slide e carregue com você e você vai conseguir fazer coisas, tipo, super incríveis e são super simples, sabe? Que vão melhorar o seu som, vão aprimorar a sua tocada ali no ao vivo. Eu uso o delay. Eu gosto muito de usar delay analog, que é como ele tá aqui. Eu vou botar um som com menos reverb. E esse é o delay. Vocês podem ver que na cauda desse delay ele vai fechando o som, vai ficando um pouquinho mais grave. Por quê? Porque é o delay análogo, é a característica do delay análogo. O que eu falo aqui é, fique muito atento ao mix do delay. Nesse caso, tá um mix que é mais ou menos o mesmo volume da guitarra. Mas eu gosto de usar ou assim para dar um destaque, ou um pouquinho mais baixo. Ele fica um pouquinho mais baixo, ele não embola tanto a guitarra assim. Se você começar deixando ele mais alto, pode ser que o seu som embole, sabe? Tá vendo? O som ele embolou um pouquinho. Então, vai sempre dosando esse mix. E cara, é muito do ouvido, assim. Eu sei que é complicado, às vezes a gente tem uma certa dificuldade para timbrar e tal. Mas pega essa ideia, pensa assim, eu não quero que o meu som embole, eu quero que minha guitarra apareça e eu quero que ela tenha lá o efeito em destaque também. Então você vai dosando ali a quantidade de efeito para você poder saber até a hora que você pode chegar. Vai acontecer que você vai timbrar uma coisa aqui em casa, no seu home studio, enfim, ensaiando, e quando você chegar para tocar com a banda, você vai precisar fazer uns pequenos ajustes. Como é o caso do volume do meu drive aqui, se vocês repararem, tá sem drive. E agora eu liguei o drive. Eu gosto que ele corte essas frequências, mas a questão de volume aqui, ela tá configurada diretamente pro meu ampli. Por algum motivo que eu não sei explicar, lá no meu ampli, quando eu ligo esse drive, ele dá uma sobressaída no volume. Então eu dei um corte de volume. E como é um drive que pra mim praticamente o tempo inteiro fica ligado, isso não faz tanta diferença. Eu dei um corte ali e aqui eu nem consertei. Como eu toco aqui no fone de ouvido, ligado em linha, então eu deixei aqui, fica ligado direto e tudo bem. Pra mim funciona. Outra coisa é, quando eu vou para os refrões. Quando eu vou para os refrões, eu ligo um outro drive e eu costumo usar um reverb plate. Porque eu acho que o reverb plate ele dá uma preenchida no som para você fazer um pouquinho mais de drive. Eu gosto de botar no captador da ponte e eu não uso power chord direto. Eu venho pra...
Aí eu já trouxe para o captador do braço. Eu uso essa questão do acorde de fazer a tônica, só que na oitava aqui embaixo, o Ré no caso, a terça, que é o Fá sustenido, e a quinta aqui atrás. Ó, Ré, Fá sustenido, Lá. E quando é menor é só voltar o dedo aqui, o dedo do meio, no caso, uma casa para trás. E temos um acorde menor. Quando eu vou usar power acorde, eu costumo usar os power acordes na corda Ré, porque eles são um pouquinho mais agudos e traz todo o meu som para essa região. E por que eu levo o meu som geralmente para a região mais aguda? Porque acontece que se toda a banda estiver tocando aqui em cima, no grave, e sei lá, vai estar o baixo, vai estar o teclado, provavelmente vai estar fazendo algum grave ali. Pode ser que no ao vivo o som se misture de uma forma que não vai ser bom, vai embolar, vai ficar tudo muito preenchido numa região só e faltando outras regiões. Então eu penso a guitarra no worship, principalmente, como preencher os espaços que eles são necessários ali. Às vezes tem um solo, que é o destaque da guitarra, mas geralmente eu estou pensando em preencher espaço. E isso é um ponto-chave muito importante, porque você deixa de fazer somente aquele basicão, não que essas coisas sejam muito complexas, mas você sai do basicão fazer acorde aberto para você ir preencher e fazer alguns clichês. E aí vocês podem usar frases, podem usar aqueles swells, essas coisas para preencher esses espaços que são necessários. Quando eu preciso fazer acorde aberto, eu geralmente uso um drive bem levinho. Que isso já é suficiente para eu poder fazer os dedilhados que vão precisar na música. Às vezes eu coloco reverb, às vezes não. Eu uso trêmulo, uso bastante trêmulo. O trêmulo para mim funciona da seguinte maneira: eu coloco o meu drive de segundo estágio e aí sim, eu uso os acordes abertos, mas aquela coisa mais basicona, sei lá, mais parecido com violão, que também serve para preencher muito, porque eu estou usando um outro efeito que está mudando ali minha forma de preencher de outra maneira, certo? Cara, eu acho que é isso. Essas são as coisas que eu costumo usar com muita frequência. Se vocês ficarem com dúvida de alguma coisa ainda, comenta aqui embaixo ou entra lá no grupo do Telegram e manda uma mensagem lá, que a gente vai trocar ideia, vai tentar resolver de alguma forma. Falou? Valeu, galera. Abraço, até a próxima.